Olá, queridos. Nós estamos aqui hoje para ouvir uma história muito poderosa daquilo que Deus fez na vida desse casal. Por sinal, eu peguei eles aqui no laço, né, que eles estavam passando, mas também eles entraram em contato e a gente entendeu que poderíamos ter esse tempo, até porque o milagre que Deus fez na vida deles foi muito, muito fantástico. E nós vamos contar um pouquinho dessa história, né? Eu quero ouvir e talvez você que espere pelo milagre, você vai ter uma experiência de ouvir algo que Deus fez, tá? Eu estou aqui hoje com esse homem de Deus, Fábio. Fábio, ele está ali em Cuiabá, ele vai já se apresentar, vai falar do que ele está fazendo lá. Com a Elaine. A Elaine também tem uma história muito linda. Quando eles vieram para Araguaína, né? Foi um negócio muito fantástico. Que gostoso. Mas eu quero, assim, que vocês conheçam um pouco eles. Fábio, conta aí pro pessoal que essa câmera aqui é de vocês, tá? Você pode se apresentar, o que você faz, porque o Fábio trabalha com um projeto 3D, né? Ele é um especialista, né? Um projeto 3D. Eu quero que ele fale, inclusive, sobre isso. Tá bem. Eu me chamo Fábio Magalhães, né? Sou projetista 3D, né? Para vocês entenderem muito bem, mais especializado, sou especialista em projetos executivos de fachadas comerciais. Você vê grandes projetos aí de revestimentos na área da comunicação visual, projeto em parceria com engenheiros ou com arquitetos também, na parte de fachada, que é o que a gente desenvolve muito bem. Eu já atuo tanto no cenário nacional, no Brasil e também com algumas empresas no exterior. E tudo pela graça, pelo favor, pela glória de Deus. E tivemos uma passagem incrível, na verdade, é algo que marcou muito a nossa vida quando nós chegamos aqui nessa cidade de Araguaína. E essa graça de termos nos conectado com algumas pessoas, ela está ligada muito ao que há alguns anos também lá atrás era a oração, e por sinal a gente tivemos essa honra e prazer, né, nesse retorno eu falei, não, tem que entrar em contato com o pastor Fábio. Eu disse, pastor, vou estar parando aqui na cidade e para lhe dar um abraço, né, para dizer, né, que... Até porque não dava para passar sem dar esse abraço, Pois porque eu é. precisava sentir de perto esse milagre, né? Mas eu quero também ouvir a Elaine, né? A Elaine, ela tem algo muito legal, ela é terapeuta e trabalha com crianças especiais, né? Coisa linda, gente. Eu quero que ela fale um pouquinho também desse trabalho. Aqui, ó, essa câmera é sua. Oi, pastor. Eu sou Elaine, terapeuta ocupacional, eu trabalho com crianças neurodivergentes. E a minha profissão foi direcionada pelo Senhor. Eu ia para uma área totalmente inversa da saúde, e aí Deus ele me direcionou para terapia ocupacional, onde foi que ela me conquistou. E assim, depois da atuação, foi que Deus ele foi aprofundando mais a sensibilidade com o ser humano, o amor, o que a gente precisa realmente transferir para de um servo para as crianças, né? O cuidado, o amor, o carinho. E, e foi uma profissão que foi me conquistando. E a gente saiu de Belém do Pará com uma promessa do Senhor para a gente deixar a nossa terra e seguir o propósito. O meu propósito é na profissão de servir o Senhor. E, e aí foi que a gente chegou à primeira cidade, Araguaína, né? Uau, aí aqui começa uma história. Gente, eu queria assim, inclusive, ouvir de vocês, porque como é que foi para vocês chegarem aqui? Teve convite de alguém? Eu acho que foi uma coisa assim, né, Fábio? A história é bem interessante, bem interessante. Na verdade, alguns anos atrás a gente, quando nós voltando bem ao tempo, nós estudamos juntos na mesma escola, na mesma sala, né? Ó, Eu não gostava dela. Ela era nariz empinada, era muito metida da sala de aula e tal.
E eu músico, sempre gostei muito de música, então era aquele que carregava o violãozinho, sabe? Ficava rodeado dos amigos, aquela coisa toda, era o dito popular da sala e tal. Então ela não ia muito com a minha cara, eu também não ia muito com a dela e tava tudo certo. Então a gente já se conhecia desde o tempo da escola. Passando o tempo, passou alguns anos, eu já não havia mais e tudo mais. E nos reencontramos anos após e assim, houve uma conexão diferente. Agora Anos já não depois. era mais, né, nariz empinado. Alguém já também tinha melhorado um pouquinho, né, Elaine? Eu vi ela na rua da casa dela, passei de moto, e vi ela, eu reconhecia, porque dei a volta, né? Ah, tá bom. Falei, você é a Elaine, né? Olhei assim, ela se assustou, olhou pra mim, você achou até que era ladrão, né? Que isso, tá me abordando no meio da rua do nada, assim. Aí eu pergunto, você é a Elaine? Ah, sim. Lembra da escola, a gente dava junto e tal. Então a primeira abordagem, depois de um tempo, foi eu só. Reconheci, tava tudo que conversamos ali pelo Messenger do Facebook ainda, né? E conversa vai, conversa vem. Combinamos nos encontrar. Ela me convidou para ir ao cinema, tá bom? Tem que deixar isso bem claro. Foi o convite dela, tá? Foi bem diferente. Então, nós fomos, enfim, o tempo passou, Deus nos conectou e havia um sonho dentro do meu coração e do coração dela. E isso começou a se alinhar muito depois. A gente tinha planos e sonhos muito, muito grandes. E quando nós conversamos sobre esses sonhos e planos, tudo, né? Tudo ficava muito assim, muito bem ajustado. E começamos a caminhar juntos, começamos um relacionamento debaixo da graça, debaixo da obediência de Deus. Muito bom isso. Um fato bem interessante que eu quero falar para o senhor é que teve um momento que a gente saímos juntos, fomos comer alguma coisa. E aquela coisa, estávamos namorando, eu vou dar um abraço nela, né? Não tive nenhum contato, vou dar um abraço nela. Quando eu cheguei próximo dela para dar um abraço, você acredita que eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar para mim: não toca nela. Meu Deus. Imediatamente eu recuei. Imediatamente, eu estava indo comprar. Eu recuei, ela sabe, eu falei para ela. Eu fiquei atemorizado, eu ouvi nitidamente Deus falar comigo: não toca nela. Eu tirei as mãos. Ou seja, eu entendia que Deus tinha algo diferente com a gente, para começar realmente da forma correta, dentro sabe? daquilo que é um padrão, né, bíblico. Sim. Muito legal isso, gente, porque na verdade, que coisa linda, né? Esse testemunho aí é forte, né? Então, como a gente começou a se conectar, fazer né, da forma certa, né? Eu levava ela até a casa dela e tudo mais, assim, fazendo uma conclusão bem. Fizemos da forma certa, fui pedir namoro, né? Já velho, mas pedi namoro, foi aquela coisa toda. E nós começamos a caminhar, a servir juntos. Eu era de uma outra igreja, ela também de outra. Tinha acabado de começar uma caminhada com Deus, tá? Então, nós entendemos que a partir daquele relacionamento a gente precisava caminhar junto. Então, nós passamos a caminhar juntos. E um belo dia a gente participou de uma dessas campanhas, não foi, né? Sim. E tinha um envelope. E esse envelope, ele tinha um mapa do Brasil. Uau. E nesse mapa do Brasil falava que a promessa de Deus ele não tinha fronteiras, ou seja, a única fronteira estava em nós mesmos, sabe? E nós pegamos aquilo ali e usamos a fé. Nós entendemos o propósito da fé, que é o sacrifício. Pegamos aquele envelope, né? E nós sacrificamos o nosso tudo. E foi interessante que a nossa história começou ali, porque existia um propósito meu, unido ao dela, era um só, e a gente concordou junto e sacrificamos junto. O poder desse sacrifício, ele teve um peso muito grande. Vocês ainda estavam namorando ou já tinham casados? Não, a gente não tinha casado ainda. Ainda não, né? Ainda não. Tanto que nós começamos do jeito certo. Entendi. Aí teve um dia que eu cheguei e falei pra ela, olha, tal dia nós vamos casar. Falei pra ela, foi? Sim. Falei, documentou já o negócio. Foi, não, eu não pedi assim, não, vamos casar tal dia, tá? Tá tudo já certo. chegou com a data marcada. Data marcada, né? Cara, que interessante, né? Então, tudo certinho. E a gente prosseguimos, porque tipo, eu queria muito fazer da forma certa. Eu percebi que Deus queria muito isso de nós, né? Sim. Então, muito legal.
A partir daí, dessa fase, nós... Aí chega para mim fazer uma conclusão maior. Eu fiz uma oração muito perigosa antes disso. Recebemos a promessa. Entendemos o valor do que estava contido. Não era o envelope, mas era a promessa que continha nela. A promessa. O que aconteceu? Nesse período, eu chegava em casa, algumas vezes ela muito triste, e eu tinha uma empresa de comunicação visual no Pará. Tinha uma empresa. Sim. E tinha acabado de abrir uma fábrica de móveis planejados. Daí vocês já estavam casados. Aí já estávamos casados, já joia. casamos, tudo certo. Já estávamos tudo debaixo da graça, debaixo da bênção. Então, a empresa de comunicação visual estava indo muito bem financeiramente. A época da pandemia foi para mim a melhor fase financeira, porque a empresa de móveis planejados deslanchou de uma forma incrível, sobrenatural. Fazia em média 16 a 22 móveis por dia, então a minha capacidade produtiva era muito grande. A garagem ficava cheia, né? Sim. Empilhada de móveis que a gente não conseguia, não tinha nem espaço. Só que eu chegava em casa, às vezes ela estava muito triste, meio chorosa, olhar assim triste. Eu não entendia o que era. E conversando aqui, ela não estava realizada profissionalmente, e isso estava abalando o emocional dela. Ah, tá. Então, ela formou em terapia ocupacional. No Pará não tinha, né, ainda Sim. vaga, oportunidade para ela. Eu me lembro de uma coisa que tu falou, Elaine, lá atrás, que você fez uma pesquisa, né? Com relação à questão de região. E Araguaína parece que é uma das cidades que tem mais situações De criança atípica, diagnosticada. de crianças atípicas. É. Essa região, na verdade não Araguaína, mas essa região, né? Sim. E isso mexeu muito comigo. É o que me fez hoje ter, inclusive, uma sala especial hoje que a gente tem na nossa igreja. Sim. Baseado nisso que tu me falou, porque aí foi quando eu despertei e disse, então nós temos que ter uma sala específica para cuidar de crianças especiais. Sim, é que muitas crianças não tinham sido diagnosticadas e não são diagnosticadas, mas são crianças atípicas, né? Então, o próprio município, o próprio estado e governo, eles não se apropriam dessas estatísticas para dar assistência para essas crianças. E tem muitas crianças assim que não têm suporte terapêutico, né? E suporte de entrar numa igreja, a família ir na igreja. Isso. E participar do culto por conta que não tem um suporte da igreja em si para aquela criança. É verdade, E aí tem criança com sensibilidade auditiva, criança com sensibilidade visual, e por conta disso elas precisam ser, entre aspas, isoladas. Precisa de um momento regulatório para poder voltar para o culto, porque é uma sobrecarga sensorial. Entendi. Então essa estratégia toda, a gente precisa ter mais sensibilidade. Meu Deus. A gente vai ter, inclusive, para pegar um treinamento aí, né? Daqui a pouco a gente vai contar os milagres, tá, gente? Ainda é surpresa ainda. Mas continua aí, Fábio, porque eu estou interessado nessa conversa que eu quero saber onde chegou, né? Porque daí, então, veio a vinda para Araguaína. Exatamente. Eu quero entender isso aqui. Exatamente. Então, em um desses momentos que eu via ela triste e era a realização dela profissional. Então chegou um momento que eu tive que tomar algumas decisões que automaticamente isso gerou dentro de mim uma responsabilidade. Agora, como a Bíblia diz, né, que não serão mais dois, serão apenas um. Então não poderia ser individualista ao ponto de dizer assim, eu estou bem financeiramente, está tudo certo, estou suprindo, a casa está ok. E não daria o devido valor nessa questão da realização profissional. Pelo contrário, eu fiz algo que eu posso falar da minha atitude, tá? Então eu acho que isso depende muito, deixar muito claro que isso depende muito de como você se posiciona na fé. Claro. Então teve um determinado momento que eu fiz uma oração perigosa. Oração perigosa isso. E eu falei para Deus, eu fico muito triste em ver minha esposa dessa forma de estado, não quero que ela entre em depressão. Então, abre as portas para ela.
da mesma medida que o Senhor tem abençoado a minha vida financeira, a empresa, os meus projetos. Se for possível, para de me abençoar e abençoa ela com a mesma medida. Para quê? Eu não tinha noção do que eu falei. Eu não tinha noção do que eu falei. Mas eu acho que eu falei com tanta fé e convicção que foi exatamente isso que Deus fez. Aí você pergunta, onde Araguaína entra nessa história? É justamente agora. É aqui. É nesse ponto. Certo. Eu fiz oração perigosa. E aí essa segunda parte já entra você, porque alguém de Araguaína entrou em contato com ela depois dessa oração. E foi um período muito próximo de datas. Que essa parte é onde ela teria que falar. Que a sua amiga, a pessoa que aqui de Araguaína entrou em contato com você. Ah, sim. É porque tinha alguns colegas de faculdade se formaram e vieram para cá, né? E aí elas entraram em contato dizendo que tinha uma oportunidade no centro de reabilitação, que é o SER. Ah, legal. E aí, a primeira vez que elas entraram em contato, eu não quis muito, não. Eu fiquei, assim, com receio de sair, né, do Outra Pará. cidade, né, e tudo. Mas aí, Deus, ele deu... A gente teve uma convicção quando Deus deu uma resposta pra gente, né, numa oração. E aí eu falei assim, a gente orou e assim, a gente teve certeza, não teve dúvida, que era do Senhor. Mas antes, traz um pouquinho antes, que a moça ligou pra você a primeira vez, né? Ela ficou insegura, conversou comigo, falei, amor, calma aí, pera, tem algumas coisas acontecendo aqui, vamos ver, vamos orar. E nós oramos, não foi? Sim. Oramos juntos, confirmamos, Senhor, se for da sua vontade, se é o Senhor realmente que tá nesse negócio, ela vai ligar de novo. Uau! Gente, esse caminho da fé é um negócio muito lindo, né? Muito lindo. E aí foi que você colocou, né? Se for mesmo da vontade do Senhor. Então assim, nós oramos junto, falei, Deus, eu pedi pro Senhor abençoar. E alguém entrou em contato com ela. Primeira vez. Na segunda, eu falei, Senhor, me confirma, se for o Senhor... Jogou a lã, né? O cara jogou a lã. Senhor, se for o Senhor que realmente está nos trazendo a resposta, eu quero ser audacioso, me perdoa por eu me apresentar dessa forma, mas eu queria um prazo, não colocando Deus na parede, eu estava me colocando à disposição de Deus para que realmente a resposta se realizasse na minha vida. Então, até Senhor, uma segurança, né, daquilo que Deus Deus falou, né? A convicção, né? Então, eu disse, Senhor, eu preciso de uma resposta até o final de setembro. Eu preciso de uma resposta até o final de setembro de 2021. Se eu não tiver resposta do Senhor, eu entendo que eu vou apostar todas as minhas fichas e a minha esposa será minha sócia nesses projetos e nós vamos caminhar junto, ok. Mas se for o Senhor que está trazendo a resposta, eu paro tudo que eu estou fazendo agora e vou viver o sonho dela. Sacrificar para que ela realize entregou Isaac. Exatamente. Então, quando eu orei dessa forma, até o final de setembro, Senhor, eu preciso da resposta. Aí eu lembrei, quando a moça ligou a primeira vez, nós fomos orar de novo. Senhor, se for o Senhor, essa moça vai ligar. E se for da tua vontade, vai dar tudo certo. A moça ligou. Uau. Não foi? Sim. Pergunta, o que ela falou para você? Ela falou que a proposta ainda estava aberta. De pé, né? De pé. E assim, lá no Pará, você só é contratada se você tiver experiência. E eu não tinha experiência. Entendo. E ela falou assim mesmo, quando eu fui participar da entrevista aqui no SER, com a diretoria, e aí ela falou assim mesmo, nossa, você passou da entrevista com o fulano, o diretor, que ele é super difícil para contratar. E aí, o que tu fez? Eu falei, não, só fui eu mesmo. Muito e eu legal. não sem experiência nenhuma. Entendo.
Meu Deus. Mas com a data, lembra da data? E a Ela falou data. pra você, ó, você tem uma data para se apresentar aqui. Ah, É tá. aí que tá o segredo Do aí que- setembro. da confirmação. Da confirmação. Qual foi o dia que ela falou para você que é pra você estar aqui para se apresentar, para você poder ocupar a vaga? Foi dia 15, não foi? Dia 20. Dia 20 Dia De 20 quê? de setembro. de setembro. Meu Deus. Antes de terminar o mês de O setembro. bom é que o Fábio guarda as datas, né? Ele é melhor. Ultimamente com a gravidez. É isso aí. Ultimamente com a Eu não sou muito Eita. bom com data, mas essas especiais a gente guarda. Então, assim, Muito legal. quando ela falou de data, imediatamente, pastor, eu recebi uma paz, uma confirmação, um impacto assim dentro de mim. Eu falei, é o Senhor falando. Deixa eu só fazer uma pausa aqui Ok. e pensar aqui com vocês. Eu preciso falar sobre isso, sabe? Porque, gente, o ser, deixa para quem não conhece, é um centro de reabilitação. Eu participei do início do ser em Araguaína. Olha. Participei do início do ser em Araguaína, porque o meu filho foi amputado e o ser estava abrindo ali, logo ali no início, estava sendo aberto o ser. E eu me lembro que todos os detalhes, inclusive com psicólogo e tal, todo o acompanhamento, foi ali logo no início de tudo mesmo. Estou falando de 10 anos atrás, eu acredito. 10 ou até mais anos atrás. E eu me lembro muito a importância do ser. Então, você que talvez tenha algum tipo de necessidade, você tem o direito, tá? Tem o direito de procurar o ser. E com certeza você vai ser muito bem atendido. Sim, Eu lá. quero deixar isso aqui que fique documentado, né? Lá é assim, foi uma família, assim, eu fui muito acolhida, assim, profissionais, assim, que amam o que fazem mesmo, o cuidado com a família, desde a hora que recebe. Nós fomos muito bem recebidos lá, né? E estava no início de tudo. Era mais desafiador ainda, né? Era muito mais desafiador. Mas aí, eu agora, gente, eu sei que vocês chegaram em Araguaína, né? Chegamos em Araguaína. Convite. E então a história começa a acontecer aí, né? Entre vocês, bem aqui, a cidade. E aí acabou que teve um convite, né, para vocês estarem aqui com a gente na igreja. Então, Como é que foi isso? Eu quero entender, porque geralmente, sim, todo mundo tem uma história quando chega num lugar. tem. E eu quero entender como foi a de vocês aqui com a gente. Chegamos em Araguaína no dia 17, sexta-feira. 7, 18, 19, 20. Sexta, sábado, domingo, segunda, é isso mesmo. Dia 16, perdão, numa quinta. Chegamos numa quinta noite. Inclusive foi interessante que eu liguei para alguém aqui no contato, para uma pessoa que tem alguns apartamentos a alugar, e ela não me conhecia, reservou o apartamento, não precisou da entrada nem nada, ou seja, nós saímos de Belém, viemos direto para cá, já tinha lugar já reservado, ela preparou inclusive tudo, não foi? Não tinha móveis, ela conseguiu pra gente poder. Então assim, foi muito bom. Chegamos em Araguaína, do dia 16, amanheceu o dia 17, peguei o carro, fomos dar uma volta, não foi? Uhum. Vamos dar uma volta aqui em Araguaína, conhecer o lugar, conhecer as ruas aqui. E coincidentemente, descemos essa rua mesmo aqui, principal Castelo da igreja, Branco. descemos ela aqui e dobramos para o lado esquerdo, né? Se eu continuasse, eu dava direto aqui na igreja. Então eu dobrei para o lado esquerdo e vi uma plaquinha de 50 por 30, se lembra do tamanho, 50 por 30 centímetros. Escrito Libânio Comunicação Visual. Uau! E eu, Amigo Alex. Alex Libânio Libânio. e Anderson Libânio, meus amigos. Irmãos, viu? Irmãos. Eu vi a plaquinha, eu falei para olha, uma comunicação visual aqui. Vou parar. Ela falou, mas vai parar? Eu falei, vou parar, ué. Peguei, encostei o carro, entrei dentro da porta, né? Tinha uma entrada, uma garagenzinha, entrei na garagem. Desci, aí tinha um rapaz lá dentro, ele falou, ó, você veio envelopar? Porque estava fazendo uns carros da Claro, envelopando, frota da Claro. Eu falei, olha, eu vim falar com quem é o... Aí antes de eu falar quem é aí já falou, o Alex tá te esperando.
Tá te A esperando. coisa tava andando já, né? Você acredita? Aí ele falou assim, você é o Fábio? Eu falei, sou. Eu falei, oxe, tá me esperando? Não é louco? Não foi? Sim. Meu Deus. Eu entrei. Eu entrei, pá. Aí o rapaz entrou e disse, aqui é o rapaz, é o Fábio. Opa, seja bem-vindo, pá, aquela coisa toda, sabe, pá. Você já veio pra começar? Eu falei, começar o quê? Você não vai fazer o serviço aqui, pá? Eu acho que era alguém que marcou com ele, que tinha o mesmo nome que eu, que ia fazer algum serviço ali. Meu Deus. Não sei o que era. É mistério. É mistério. Eu falei, rapaz, eu acabei de chegar na cidade aqui. Ontem, vim, dei uma volta, vi a plaquinha e encostei. Aí ele falou, rapaz, se eu falar pra você, eu tava orando pra Deus esses dias. Pra Deus mandar alguém para que nos ajudasse, que a gente tá com os desafios aqui. E, rapaz, você entra aqui. E eu, o Alex, ficou emocionado nesse dia. Falou, cara. Aí eu falei que eu também tô na fé, né? Sirvo ao Senhor. E foi aquela coisa maravilhosa. Aí ele logo deve ter falado do testemunho dele, que não. gosta desse testemunho. Isso. Aí falou do testemunho, conheceu antes e tudo mais. E perguntei para ele aí, meu amigo. Que bacana, que prazer conhecer vocês. Não conheço nenhuma empresa aqui da cidade, vi aqui. E eu vim para trabalhar. Não conheço ninguém. A esposa já veio com vaga para ela, já tinha trabalho, já esperando, mas eu tô aqui. Já saiu dali empregado. Então, dia 17, né? Cheguei 16, 17. Aí eu perguntei para ele, se tiver alguma oportunidade, alguma vaga aí, tô por aqui. Ele falou, o quê? Se você quiser começar agora, tudo bem. Eu falei, não, agora não dá, né? eu tô na rua, nem cheguei, mas à tarde eu venho, agora eu não consigo. Ele falou, não, faz o seguinte. Meu Deus. Vem segunda-feira. Coisa linda, né? Quando é segunda-feira? Ela ia começar quando? Dia 20. 20. E eu comecei dia 20 na Dia Alex. 20 segunda-feira. Ah, cara, que coisa Então, linda. as datas é muito interessante. Aí segunda-feira eu comecei. Então, lembra da oração perigosa? Então eu comecei devagarzinho, mostrando meu trabalho. Eu tinha empresa, tinha um ganho X, você sabe como é? A gente tá aqui do outro lado. Sim. Sendo que Deus começou a honrá-la, ela começou a ter um salário muito melhor do que eu, e eu aqui. Eu fiz oração perigosa e Deus respondeu a minha oração. Então eu comecei galgando aqui com o Alex, mostrando meu trabalho. É um desafio muito grande, né, gente? E assim, o legal também é quando a gente está dentro da vontade de Deus, que existem algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, a oração da concordância, que é Mateus 18, 19. Isso é uma chave, né? Vocês entendendo isso. Depois, essa coisa de uma só bolsa, né? Porque é um valor muito importante, porque às vezes um casal, eles têm essa coisa de não, é meu, o outro é meu, né? Então, quando a gente entende esse princípio de é nosso, é a bênção de Deus, né? É muito valioso. E é diferente, né? É diferente. Porque a gente entendeu esse princípio alguns anos atrás. Isso nos acompanha, a gente fala muito sobre isso. Tanto que tudo que a gente faz e decide, a gente decide junto. Se ela não concorda, eu já fico com o pé atrás. Porque todas as vezes... E dizem que a mulher tem uma sensibilidade, é como se fosse É uma comunicação direta com o papai. Não sei. Né? Um alarme, quando ela faz o alarme é porque o negócio pode dar errado. E eu vou falar pra você. Já deu errado, tá? Vocês que são solteiros aí, viu? Já fica de olho nisso, tá? Já deu errado e agora não tem que ouvir. Então, enfim, chegamos aqui, graças a Deus. Então, falando com o Alex, falei, tá, sei o que, tomada fé. Vou te levar para conhecer uma pessoa. Você precisa conhecer uma pessoa. Seu xará. Eu falei, meu xará, legal, cara. Olha, tem uma célula assim. Ele é o meu pastor. Encheu a boca. Ele é o meu pastor. Legal. E contou a história dele, falou muito sobre o Senhor. E eu já lhe admirava antes de conhecer. Pela pessoa, pelo cuidado, né? Pela direção, até pelo amor sem conhecer. Isso é algo que, tipo assim, algo que mexe muito com a gente, porque a gente percebe que o discipulado, o legado que Jesus deu foi o cuidado, o amor, acima de tudo, sem ver diferença, credo, cor, enfim. O foco era pessoas mesmo.
Então, o Alex falou muito sobre a igreja, muito sobre você. Então, o primeiro contato de vocês, no caso, foi com a célula. Sim. Foi. Uau, gente, Exatamente. isso é muito legal. Porque uma das coisas que a gente valoriza muito, né, é o grupo pequeno. Porque o grupo pequeno, ele traz esse ambiente onde a pessoa pode entrar o life, né, que a gente está chamando de life, é a célula. Uhum. E que esse ambiente ele é muito importante, porque a pessoa chega e se sente em casa, né? Sim. Como foi essa experiência para vocês? E eu nunca tive experiência com célula. É, Eu vim de né? uma denominação que não tinha esse trabalho, né, de célula. E assim, quando eu comecei a participar com o Senhor, né, na sua casa, foi o destravamento de muitas questões social, né, de contato, de falar, de aproximação, porque eu era muito reservada. E Entendi. eu era o inverso do Fábio, né? O Fábio fora da curva aí. E foi assim, a célula para mim foi a experiência que me destravou em muitas questões. Meu Deus, Que que Deus, coisa ele, linda. Né? Deus, ele já tinha me sinalizado sobre essas questões. Que eu precisava destravar para dar prática na minha área. Olha só. Aí quando o Fábio chegou lá e eu precisando de alguém para tocar na célula, né? Eu digo, ei, traga o violão. Pegou o violão nos braços. Ai, Que foi uma coisa benção, boa. foi uma benção. Foi benção. Foi bom demais. Tempo muito legal mesmo. Sim. Essa turma. Acaba que a gente, hoje, eu ainda tenho vontade de ter célula, assim. Eu tenho uma célula, porque é um ambiente muito legal. É bom. Mas a gente acabou multiplicando e as células crescendo. Hoje a gente está chegando a 50 células. Vamos ter 70 casas de paz. Amém. Nossa. Agora. Né, pessoal? Parece que é 70 casas de paz. Então, assim, e acaba que a gente vai ficando na supervisão, mas a gente está treinando o povo para poder viver o mesmo DNA, a mesma experiência, né? Mas eu ainda sou apaixonado por célula, a vontade de queima aqui dentro de querer estar fazendo. Não, e é O engraçado. tempo é que é louco, né? E é engraçado que quando eu cheguei na Paz Church, né? Eu era cheia de preconceitos. Parede preta. Uau, essa parede preta tem o que falar. E aí eu falava pro Fábio, mas você tem certeza nessa igreja? Eu falava, Aí eu falava pra ela assim, calma. Vamos conhecer, Vamos né? primeiro, não desmistifica um pouco, porque eu te entendo, calma. Mas vamos lá. Então, para ela foi diferente. Ei, agora eu vou aproveitar vocês. Diga para alguém que. Diga aí para nossa tela, alguém que porventura tenha medo da parede preta. Fique tranquilo. A parede preta não faz mal para ninguém. Pelo contrário, a palavra, o que é. Na verdade, é apenas uma questão sensorial, não é isso? Questão sensorial. O Fábio, que conhece muito bem, sabe, né, da importância. Da visibilidade, tudo, né? Que ele trabalha com visual, é muito importante, né? É muito importante. A cor neutra em si a experiência visual, onde você chama um pouco mais a atenção ali para o que é o foco, porque assim, a gente está num ambiente que tem sons, tem iluminação, tem muita funções sensoriais ali, né? E a cor neutra acaba te dando um pouco mais de tranquilidade ali. Você consegue focar muito melhor no altar, na palavra e ali naquele momento. Então, desmistificado, esquece. Tá tudo certo, parede preta, tá? Mas legal essa que tu pontuou aí sobre isso, né? E aí vocês foram então alinhando ali, né, com a gente. Aí foi gostoso demais. A gente chegou aqui e depois dessas experiências que tivemos, nos sentimos realmente em casa, sabe? Muito legal. Foi algo que nos fez ficar muito tranquilo na cidade, né? Sim. Então, tipo, a gente já queria estar sempre juntos, participar das próximas reuniões, ter conexão com você, com o Alex, com outras pessoas, inclusive dentro desse convívio do momento, né, do dia ali, de estar compartilhando conversa, pessoas, amigos, empresários, falando sobre negócios, experiências, ou seja, é muito mais do que somente estar num ambiente religioso, pelo contrário. Gerou muita... É um network, é um feedback, é um crescimento mesmo, é um ajudando o outro. Eu acho que
tem muito de Deus em tudo que a gente faz. A gente se sentiu dessa forma, muito acolhido. Essa é a palavra. É o incrível porque a gente tem feito alguns podcasts aqui e a gente tem ouvido tanto, né? Tem hora que fica assim, poxa, que bom que a gente tá buscando, né, ser parecido com Jesus nesse sentido de amar as pessoas. Porque dentro dos nossos podcasts que a gente tem feito aqui, essas coisas fez a diferença, né? Essa coisa do acolhimento, da pessoa ser amada, se sentir pertencente. Essa foi uma palavra que falaram muito aqui, sabe? Nas nossas conversas aqui. Pessoa se sentir bem, né? Sim. Sentir pertencente, você fala, até pego, desculpa de cortar, pessoal. Sentir pertencente ainda não fazendo parte de uma membresia, né? A gente tinha acabado de chegar. Exato. Inclusive, o nosso período foi tão rápido, parece, não foi? Passou o quê? 1 ano e meio aqui? 1 ano e meio. 1 ano e meio, mas passou muito rápido. Foi muito rápido. Então, assim, se nos tornamos pertencentes sem ser membros ainda na época que nós chegamos aqui. E foi um carinho, um amor, inclusive várias vezes a gente se dispôs em ajudar com projetos, com outras coisas que nós construímos junto, né, pastor? Isso demonstra bem essa... Gente, deixa eu aproveitar para relembrar aqui e agradecer agora, né, de novo, porque eu já tinha agradecido, mas essa fachada aqui da nossa igreja, quem fez foi o Fábio, né? O projeto todinho, né? E a execução foi o Alex Libânio. Que bênção! Mas assim, eu ficava de vez em quando, mexia com o Fábio. E aí, Fábio, vamos lá. Ele fazendo tudo. Meu Deus! Ficou lindo. Não, e ver aqui hoje, né? Depois do período executado, né? Nossa, é uma satisfação muito grande. E também quando nós chegamos aqui às salas, né, amor? Sim. O pastor sonhava com as salas, né? As salas ali prontas e tudo mais. Vocês chegaram naquela época, né? Que a gente estava na construção, estava bem cru, estava levantando ainda. Estava bem cru mesmo. E a gente nos uniu desde o início, né? Tanto em oração, a gente conversou muito sobre o assunto, sobre as salas, para a questão de ter uma sala especial. Para acolher. Eu já tinha isso no coração, lembra, Elaine? Sim. Falava muito sobre isso. E é legal que eu lembro que uma vez... incrível porque o Kids já nasceu pequeno, gente. Meu Deus. Já nasceu pequeno. Já está lotado hoje, né? A gente tem uma frequência muito, muito grande. Que benção. Uma benção. Mas, gente, aqui é o seguinte, a gente está falando sobre tudo isso, mas a gente tem uma surpresa aí e a gente tem um milagre que esse casal está vivendo, porque nesse período que eles estiveram lá com a gente, teve alguns mistérios de Deus. E eu me lembro muito que um dia eu estava com esse casal e Deus me deu uma visão, né, deles. E aí, Deus tinha um milagre para a vida deles, e esse milagre deles tem nome. Mateus Henrique. Meu Deus. Elaine, dá para mostrar aí essa barrigona? Gente, olha só. Olha só, gente, ó. Esse milagre. Meu Deus. Que coisa linda. Agora eu quero ouvir um pouco desse milagre, porque esse milagre com certeza vai também ajudar muita gente que está por aí. Porque eu me lembro assim, eu tive a sensibilidade, pela graça e misericórdia de Deus, de poder, num momento que a gente estava juntos, acho que estava depois de uma célula, foi mais ou menos isso, não foi, Elaine? Depois da célula. Depois da célula, nós ficamos conversando, porque o Fábio e a Elaine, eles sempre ficavam ali, depois da célula, num bate-papo com a gente. Gostavam de ficar ali e tal. E aí foi um momento em que Deus trouxe uma palavra de revelação, né, uma palavra profética para a vida de vocês sobre a gestação. Sim. Que coisa! Aí depois eles me fizeram uma surpresa gigante, né? Que não vamos chegar nesse ponto aí. Mas tá, aí depois dessa palavra, gente, eu vi que foi assim, um momento que vocês choraram muito, né? Isso era algo que vocês estavam sonhando, aguardando? Como é que foi isso? Tinha uma espera, né? Depois que a gente casou,
E aí eu tive um sentimento que eu não queria ter filhos. Então, lá atrás, antes de casar, eu falava que eu não queria ter filhos. E aí eu era muito incoerente. Às vezes eu vinha falar que eu ia adotar, ou então que eu ia ter só uma barriga de aluguel para ter um filho, né? E aí, mas são traumas, né? Que eu Sim, tive sim, sim. nesse período. Só que aí quando eu casei e aí Deus foi mostrando sobre a importância da família, a importância do amor, né? Que o propósito de Deus é a família. E aí Deus ele foi trabalhando comigo. Então foi trabalho de formiguinha mesmo, porque eu era muito resistente. E aí eu comecei o processo espiritual lá em Belém ainda. E aí quando foi passando o processo, todo aquele processo em Belém ainda, aí quando eu cheguei aqui em Araguaína, quando o Senhor falou sobre o que Deus revelou para o Senhor naquele momento, foi uma confirmação Meu do Deus. que foi falado lá atrás, do que do que ele estava trabalhando em mim. Porque Entendi. como eu vim de traumas familiares, de ausência de paternidade, né? Isso. Maternidade, então eu era muito a excluída da família. Então eu não tinha esse carinho afetivo da família, do carinho do pai. O meu pai era aquele que trabalhava, era a forma de carinho. Sim. Trabalhava para sustentar, Botou manter, comida em casa, já está o suficiente. Mas eu nunca ouvi do meu pai, te amo, nem da minha mãe, te amo. Meu Deus. E aí eu tinha muito traumas, né? Por conta dessa questão familiar. E aí eu não queria ter o filho por conta disso. Entendi. Porque eu não tinha o que passar para a criança. Como se você não tivesse o que oferecer porque não recebeu. Sim, porque aí tem aquilo. Aí gerou medo, né? Você só dá o que você tem. Então eu não tinha. E aí quando o Senhor falou com a gente sobre a revelação que Deus mostrou para o Senhor, foi a confirmação. Meu Deus. Do que Deus estava trabalhando sobre a minha pessoa, né? E nosso relacionamento em si. Que ele sim ia dar um filho pra gente. E aí a gente saiu daqui de Araguaína com essa confirmação do Senhor, não foi? Exatamente. Então, aqui é um ponto muito importante, né? Porque às vezes Deus vai usar alguém, Sim. né? Para trazer uma palavra de uma promessa para a nossa vida. E depois da promessa, isso precisa ser regado, né? Sim. Aqui é onde entra esse princípio de fé, Fábio, que você estava falando lá atrás, né? Como é importante alguém permanecer ali. Porque às vezes a palavra vai ser liberada, a promessa, né? O que Deus tem para nós é o melhor. Então já está reservado e é assim que funciona. Mas ali depois que é liberada uma palavra de promessa, agora tem o momento em que a gente precisa regar. E eu queria entender assim como foi isso, né? Como vocês começaram a entender, perceber que esse milagre estava sendo, porque depois que vocês foram, aí levou um tempinho, né, para acontecer. Quando vocês fizeram aquela grande surpresa para mim, né, gente, eles me fizeram, o Fábio quase me deixa maluco, porque ele ligou para mim e me fez assim uma pegadinha. Eu até pensei que era algum problema sério. E aí eu me preparei até com, né? Mas aí eles fizeram uma surpresa linda para mim. Meu Deus. Foi quando eles mostraram o teste, né, de gravidez. Aquilo ali foi muito forte para mim, sabia? Chorei no dia muito, hein? Oh, meu Deus. E quando nós recebemos a palavra, a gente novamente ouvimos a voz de Deus como ouvimos lá no Pará. Sabe quando Deus ele... Meu Deus. E Deus ele fala de muitas formas. E a certeza do nosso coração mostra a paz que é Deus que está falando. Então, naquele momento que essa palavra foi direcionada, nós
pegamos uma palavra que já, né, que já estávamos começando a viver desde o Pará e vindo para cá. E aquilo foi como como você falou mesmo, uma semente, e é uma convicção. Uma convicção. E quando você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma promessa, Isso. você vai viver essa muito promessa. forte, De que forma eu vou viver essa promessa? Gerando resultado, gerando, fortalecendo ainda os laços. É igual um fio, quanto mais fios eu entrelaço tem até uma frase aqui, o fio de 3 dobras, né? Ele não se rompe, né? Então, a gente estava vivendo essa promessa. Como? Sem ter a promessa. Estava vivendo a promessa sem ter a promessa. Isso, cara, isso é muito forte. Porque eu acho que é assim, que uma das coisas que vai te fazer viver aquilo que Deus tem para ti, é você viver, o que é a fé, né? Já está possuindo aquilo que você já sabe que, né, a convicção que vai ser gerado, né? É teu. Muito bom. Então, assim, eu sabia que eu tinha uma grande responsabilidade nisso. Eu sabia qual era o meu papel nessa responsabilidade. Quantas vezes eu ouvi dela, né? Deus me esqueceu. Mesmo depois da promessa. Mas por quê? É um processo que a gente estava vivendo. E eu, como profeta da minha casa, eu tinha que ter simplesmente a racionalidade em dizer assim, eu tô aqui, tamo junto, calma. Entendi. Faz parte. É assim. Teve momentos assim, né, Elaine, de Sim, bastante. insegurança, né? Bastante. Porque passa essa coisa, né? Antes da gente saber, eu lembro que a gente estava no quarto, né? Aí eu chorei dizendo que Deus tinha esquecido de mim. Poxa. E aí, mas assim, eu até me emociono porque eu estava realmente fragilizada, né? Claro. E assim, não é tudo maravilha. O inimigo, ele vai na sua mente tentar e você entende isso muito bem, né? camuflar o que Deus já tinha falado, revelado para você. Só que a gente não entende os planos do Senhor. E aí precisou de o que Deus falou para mim. E ele confirmou numa serva dele. Meu Deus. Que eu precisava tratar a cura da paternidade. Meu Deus, coisa linda. E aí eu entrei no processo de um curso que se chama Clínica da Alma. Uau, muito bom. E aí eu participei do curso e realmente eu passei por todo o processo espiritual. E aí Deus foi revelando as coisas para mim, eu fui me fortalecendo. E em seguida, olha só como os planos do Senhor. E aí, em seguida, eu entrei como se fosse um retiro só para as mulheres. Entendi. E lá eu tive a libertação realmente da cura da paternidade. Meu Deus. E foi a partir daí que eu engravidei. Então, Deus precisava limpar o que estava neutralizado dentro de mim, porque ele precisava colocar a promessa dele. Exatamente. E foi esse o entendimento que eu tive no dia do encontro das mulheres. Muito forte. Incrível porque eu me lembro de uma vez que eu atendi uma moça, senhora, né, casada, e ela também não podia ter filhos. E no momento em que eu fiz um atendimento com ela, eu me lembro até hoje. Essa moça é de Araguaína. Eu vou chamar ela aqui para dar esse testemunho também, porque aqui está abrindo portas, né, para outros milagres. E eu me lembro que foi um negócio mais ou menos como o que tu está falando. Eu fiz um tratamento de cura com ela, da alma, até porque ela tinha sido também muito fragilizada na questão da paternidade. E só que esse trem foi tão doido, porque eu me lembro assim que Deus trouxe naquele momento que ela terminou o atendimento comigo, eu liberei uma palavra de promessa na vida dela. Só que esse negócio me deixou quase maluco, porque eu falei assim, olha, Deus está falando comigo que você vai ficar grávida e vai ser um homem.
Aí o negócio ficou sério, né? Porque Gostei. você falar que a pessoa vai ficar grávida e dá o destino da sexualidade, aí o trem ficou complicado para mim. Aí eu, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz, né? Mas eu tinha convicção que tinha sido Deus. E aí eu falei para ela, vai ser homem e você vai colocar o nome dele de Emanuel. Ela honrou Deus. Uau. Porque nasceu a criança e ela botou o nome de Emanuel. Emanuel hoje ele é médico. Olha aí. Já faz tempo isso, viu? Faz tempo. Depois eu vou chamar esse casal eu vou chamar ela para dar esse testemunho. Mas vamos voltar aqui porque eu estou muito feliz com vocês e também saber, né, como lindo essa história da cura, né? Porque Deus prepara a gente para a paternidade, né? Sim. Esse é o processo de Deus. E você, Fábio? Fábio já estava preparado, hein? Eu estava na espera, eu estava na convicção. E eu sabia, sabe? Eu não tenho essa, sabe, aquele... né, os dons que muita gente tem, foi me revelado, eu senti... eu acho que Deus não me agraciou ainda com isso, né? Foi de uma outra forma. Mas eu tinha alguma certeza no meu coração. Mas isso é uma certeza. Todos nós temos algum nível é assim mesmo. Eu tinha uma certeza dentro de mim, uma certeza que iria acontecer. Todas as vezes que ela falava, né, desabafava comigo de alguma forma, eu falei, olha, fique em paz. Que o Deus que dá a promessa, Ele dá o filho e dá a condição. Isso. Muito. Só que se no momento que ele der, vai ser perfeito, vai ser completo. Mas eu não entendia o que significava o completo, o perfeito. Era algo que ela precisava, né, passar, curar dentro de si, traumas que aparentemente as pessoas não dão devido valor, mas é algo muito sério na vida do ser humano. Muito, muito que sério. Travam, às vezes, gerações, tá? Gerações. Então, existem situações de preciso ser quebrado antes para que Deus ele realmente libere a graça de forma muito completa. E eu estava nessa expectativa de fé. Você disse, Senhor, eu sei que o Senhor vai nos dar algo muito bom. E muito como bom. Ela tinha essa questão, Senhor, será que o Senhor me esqueceu de mim? Eu falei, Deus, o Senhor vai honrar, mas vai honrar diferente. Então, eu permiti ela viver essas realidades ali, sabe? Tem clínica da uma. Vai investir em você, vá. Muito bom. Se preocupe, deixe comigo aqui, não se preocupe. Muito bom. Teve o outro movimento, vá lá, que são pessoas de Deus. Então, assim, Deus estava tratando nela e eu aqui. Senhor, eu sei que a graça vai acontecer. Primeiro começando nela. Então, depois que ela passou por esse processo... Existem cursos, né, gente, que nos ajudam, porque as pessoas, às vezes, elas não se deixam, né, ser tocada nisso, né? Tantos cursos bons, né, que ajudam no casamento, ajuda na restauração. É muito legal. Agora, depois que vocês receberam a notícia e começaram a partilhar, como foi esse tempo, né? Porque já tem 8 meses. 8 meses. 8 meses que o Matheus está aí, o Matheus Henrique está aí. Recebemos a notícia, pastor. Recebemos a notícia. Fizemos o teste, deu positivo. Eu tipo assim, estava vivendo o êxtase do resultado. Ok, mas beleza, o resultado pode falhar, é um testezinho de farmácia, ok, né? Amanhã você vai fazer o teste, Beto. Vai fazer amanhã. Levei ela não foi outro dia? Sim. Vai fazer o teste. Outro dia foi fazer o teste e tudo mais. Saiu o teste, eu olhei no resultado, vi lá embaixo, negativo, não sei pra cá. Falei, será que ela não tá grávida mesmo? Aí eu fui pro GPT, tirei uma foto pra me falar, não, aí o GPT, parabéns. Vocês estão grávidas. Vocês estão grávidas. E eu, mais uma vez, disse que não é possível. Peraí, calma. É porque foi muita pressão. Eu liguei para um amigo meu, que ele inclusive é batera lá da igreja, a gente toca. Ele é médico e falou, ô Pedro, dá uma olhada nisso aqui, cara. Ele falou, parabéns. Vocês vão ser papais. Rapaz, foi assim um êxtase de alegria tão grande. Deus. Assim, foi um choro, foi assim, meu Deus do céu. E as primeiras pessoas que nós pensamos, não foi? Sim. Falei, olha, nós vamos honrar pessoas. Porque eu acredito que
que histórias elas estão conectadas a pessoas, e pessoas de Deus, a promessa, então tudo tá ligado, Deus usa pessoas. E a primeira pessoa que a gente vai ligar é o pastor Fábio. Que benção. Não foi? Sim. Eu me alegrei. Não foi pra mãe, não foi pra pai, não foi pra ninguém, não foi. Foi, eu falei assim, Que honra. E eu vou fazer mais. Eu falei, ó, eu vou pregar uma peça nele. Eu vou pegar uma peça nele e ele me pegou mesmo. Eu fiquei preocupado. Vou pregar uma peça. Ainda bem que eu sou bom para responder logo, né? O senhor respondeu. Quando ele viu que a conversa era diferente, respondeu rapidão. Pastor, é o seguinte, tô precisando tirar umas dúvidas com o senhor. O assunto é um pouco delicado, né? Já usei a palavra. Tá vendo que ele me pegou logo, cara? O assunto é um pouco delicado. Eu sei que o senhor tem uma agenda aí bem extensa, mas o senhor teria um momento para a gente conversar, né? Pessoalmente, eu precisar muito conversar com você sobre esse assunto. Tem que ser chamada de vídeo. Rapaz, imediatamente, quando veio os vídeos, o pastor me respondeu na hora. Rapaz! Aí fiz a chamada, né, pastor? Fiz aquele clima, fiz o, né? Pastor, é o seguinte. Foi muito legal, muito legal. Tem uma situação que a gente está passando, está vivendo. Você é uma pessoa de Deus, um homem de Deus. Temos um grande respeito por você. E eu queria muito a sua opinião nesse assunto, Dramático. pastor. Esse cara me pegou. E ele ficou assim. Meu Deus, ficou assim. O que será que está acontecendo aí? É porque você sabe que a respiração, né? E chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Aí eu peguei o resultado aqui, olha, pastor, assim, que eu preciso falar pro senhor é o seguinte, olha, eu mostrei na câmera assim pra ele. Cara, aí eu vibrei. Ficou positivo, né, pastor? Meu Deus. Aí foi só choro e alegria. Vocês me pegaram mesmo, viu? Foi. E a gente queria muito que você soubesse, pastor, porque a nossa caminhada com Deus, ela tem uma conexão muito grande por Araguaína, né? E ter conhecido vocês, um homem de Deus, pessoa de Deus, amigos, parceiros, e o Alex também, posteriormente a isso, né? Depois disso aí, o Alex também, não, cara, Deus vai gerar. Então, são pessoas que a gente ama, moram no nosso coração, são amigos, irmãos, pastores, assim. E hoje... É muita alegria poder participar desse milagre de vocês, saber que Deus faz milagre. Por sinal, a gente tem um tema que a gente está trabalhando aqui, né? Que é Deus ainda faz milagre. Esse vai ser o nosso tema, né? Assim, para rodar aí muito tempo, trazendo pessoas para contar, inclusive, milagres. É por isso que quando vocês falaram que estavam passando por aqui, eu digo, não posso perder essa oportunidade de ter eles comigo. Mas, gente, que experiência de fé, né? Regaram e tudo. Muita perseverança, muita convicção. Eu acho que... Eu entendo que o grande segredo é esse. Tu recebe uma palavra de promessa, mas se vocês não tivessem regado isso, feito, né, os processos, né, vocês foram em busca do milagre, né? Foi atrás dele. Até falei no início aqui. Tem gente que recebe a promessa, ela descansa. Tem uns que descansam e trabalham em favor da promessa, tem os que dormem. Os que dormem não deu devido valor e acham que não acontece porque acontece o milagre por simplesmente osmose, né? Por do nada vai acontecer. Agora, Fábio, tô olhando para essa barriga aí durante 8 meses, cara. Me conta aí o que passa no teu coração. Vocês dois, né? Olhando... Tem 8 meses que vocês estão aí, né? Como é essa coisa, poxa, aí tem uma vida, né? Sim. Tem um presente de Deus. Um presente de Deus. E a gravidez foi super tranquila, desde o início. Pois é, Desde o início. coisa linda, né? É porque Deus, ele cura a gente para... Tipo assim, Deus sempre vai fazer algo por dentro, né? Para a gente poder... Meu Deus, isso E quando eu, antes da gravidez, eu sempre ouvi a palavra, você precisa passar pelo processo, na minha cabeça, toda hora. Processo. E aí eu não entendia o que era esse processo, né? O processo de perdoar alguém, né? Processo de
de cura de saúde, alguma coisa assim, e eu sempre colocava processo, processo. E assim, por mais que a palavra na igreja era uma, mas sempre vinha a palavra processo, processo, processo. Então, o processo era essa, a libertação, A né, libertação, a da cura, né? paternidade. Isso. E O assim, perdão, cara, é uma chave Perdão. assim para liberar, né? depois que eu entendi que Deus, ele é nosso pai, que a gente não é órfão de Isso. pai, foi aí o processo que eu iniciei de cura. Me- Que coisa, né? Palavra de domingo, viu? Uhum. Nossa palavra de domingo aqui foi baseado nisso. Desse domingo do dia 2, né? 2 de agosto. E Meu foi. Deus. Porque você que vai, talvez você vai precisar voltar lá, que foi muito forte. Então, gente, a gente está chegando no final desse tempo, porque o tempo corre, mas assim, eu queria que vocês que tiveram essas experiências assim com Deus, que mensagem vocês deixariam para quem está esperando um milagre, né? Que talvez possa até pensar na caminhada aí de desistir, né? Alguém que está esperando 7 anos, 7 anos de espera. 7 anos de espera, 7 anos, né? Eu conheci uma pessoa que estava esperando há 18. Aconteceu o milagre. Meu Deus. Ah, eu tenho mais um casal, gente. Ah, Deus está me usando nessa área aí. Eu tô achando que eu vou me especializar. Brincadeira, brincadeira. Mas eu tenho mais um casal que eu vou chamar eles também aqui, porque eles estiveram comigo. Eles não são da nossa igreja, eles são de outra igreja, mas eles vieram num evento com a gente. E eu me lembro que Deus me usou pela graça e misericórdia de Deus. Gente, é a graça e misericórdia, tá? Ninguém para dar uma palavra para eles. Eles vieram aqui também, vieram aqui confirmar comigo, pastor, tem um milagre para contar. Me chamou e aí me contaram o milagre. Tá, tão grávidos. Eu acho que a criança já até nasceu, tá? Já até nasceu, algo muito forte. Mas assim, que palavra você teria hoje? Eu queria que você puder usar essa câmera ali para alguém que está esperando talvez um milagre, ou tá em busca, talvez até receber uma palavra de promessa, mas nunca aconteceu, e às vezes a pessoa pensa em desistir. O que tu falaria hoje para essa pessoa? Eu não É sei. isso mesmo. Aliás, os dois, depois Os você pode dois, falar, Fábio, mas eu queria que a É, Elaine falasse, porque ela, imagina, receber ali Sim. né, e teve esse tempo aí todinho de... É forte. a palavra é perseverança, né? Não senhor. Porque sem perseverança, sem confiar nele, é impossível você ter o processo de acordo com a vontade dele. Porque eu tive o processo de acordo com a vontade dele. Porque se dependesse da Elaine carnal, ela ia esperar sentada, vamos dizer assim, no canto, sem ter nenhuma ação. Muito Mas, importante isso. Deus, ele direcionou, ele usou pessoas, usou o pastor Fábio, usou pessoas dele para me direcionar. Muitas das vezes eu ficava assim, isolada, assim, realmente neutra, e vinha pessoas me direcionando. Deus usando essas pessoas para me direcionar no que eu tinha que fazer. E foi o caminho que eu fui percorrendo, né, sobre o processo, como eu falei. O processo foi importantíssimo para mim, questão da cura, da libertação. E, Deus, ele coloca a promessa na sua vida. Mas se você não persistir, se você não confiar nele, vai vir os pensamentos negativos, sim, porque precisa vir para você se fortalecer também. Mas Deus, ele tá na frente, então a promessa é dele na sua vida. Então é ele que vai concluir, ele que vai botar o caminho, ele que vai direcionar. E basta você ficar
ter o coração aberto para que ele venha colocar todo o processo de ação, de direcionamento, de pessoas, de palavras, e fortalecer você durante esse processo. Porque não é fácil, mas a gente tem que perseverar. Muito forte. E você, Fábio? Vamos ouvir que Deus... Não ande sozinho. A palavra é essa. Não ande sozinho. Quando eu falo de não andar sozinho, em primeiro lugar eu falo de Deus. Você tem que confiar. Saber qual é o Pai que está do seu lado. Não existe pai que ele te dá, te promete algo, você é pai, você tem filho, ou você é filho e tem um pai, e que ele te faz uma promessa e ele não se sinta feliz em cumprir. Ou quando você obedece ao pai por uma ordem que ele te deu. Então, não ande sozinho. Existem pessoas perto de você, em algum momento, em algum lugar, aqui em Araguaína, onde você estiver vendo esse vídeo, que vão te ajudar e te auxiliar. Quando eu entendi essa palavra, eu passei a não andar pelas minhas próprias vontades. Quando eu falo de vontade, as minhas decisões, e a gente se frustra por isso, tá? E quando a gente entra no âmbito de promessa, aquilo que está no nosso coração, o mais frustrante para o ser humano é passar pelo teste do tempo. E a partir do momento que você entra no processo do tempo, se você não tiver pessoas leais, pessoas que te empurram para frente, não para trás, pessoas que te incentivam, é muito difícil você passar por esse processo. Não que seja impossível, mas seria muito mais tranquilo, muito mais suave. Nós entendemos isso e nas nossas orações lá atrás nós pedimos, não foi para Deus, Senhor, nos aproxima de pessoas leais, de amigos, de pessoas que nos façam crescer espiritualmente e profissionalmente. Nos conecta com boas pessoas. E quando Deus nos deu uma palavra, nós vivemos essa palavra. E o teste do tempo foi fundamental para nós chegarmos à promessa, à realização da promessa de Deus está aqui. Não é para nossa graça, sua glória, né, de ninguém, mas porque Deus nos aprove, né, pastor? É verdade. No momento certo. Então eu falo para você, Deus. não ande sozinho, você tem um pai, você tem pessoas, olha ao seu redor. Tem um louvor que, inclusive, a gente estava conversando hoje pela manhã, né? A gente poderia ter trazido o violão, né, rapaz? Oh, meu Deus do céu. E ele fala de Deus de obras completas, né? Eu vou viver a totalidade da promessa. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. É isso mesmo. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. Ou seja, ele não falha. Se ele for cumprir, e ele vai cumprir, ele faz completo. Então, o que a gente está vivendo e testemunhando para você, você vai viver. Amém. A promessa de Deus na tua vida. Em nome Amém. de Jesus. Tá liberado, né? Que bênção. Gente, nós estamos chegando aqui no final e eu queria agradecer muito vocês, né? Que privilégio poder receber vocês aqui para esse tempo, esse bate-papo juntos. E Deus estabeleceu esse tempo. É verdade. Né? Nós estamos aqui debaixo de um mover profético, né? E com certeza muitas pessoas que talvez possam estar esperando um milagre há muito tempo, hoje você ouviu que Deus continua agindo. O milagre chamado Mateus Henrique é uma prova de que a última palavra pertence ao Senhor. Né? Muito lindo isso. Não desista, creia, Deus tem o melhor para você. Estamos fechando dizendo para você que talvez está precisando de um milagre. O Senhor continua fazendo milagre.